E aí galera do meu canal, tudo bom com vocês? Bom, neste vídeo eu vou estar trazendo uma série de vídeos onde eu vou contar a história, vou falar um pouco sobre a geografia de cada cidade brasileira, dando mais ênfase para as capitais. Então você que não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe seu gostei e bora pro vídeo. Bom pessoal, como primeira opção de vídeo desse canal, eu trouxe algumas características, um pouco da geografia, um pouco da história sobre Manaus. A capital do estado do Amazonas, que é Manaus, está situada entre a margem esquerda do Rio Negro e a cidade fica entre uma região de muitos igarapés, a partir dos quais se podem fazer belos passeios pela floresta amazônica. Próximo a Manaus, há o famoso encontro das águas do Rio Negro, que são águas escuras e transparentes, com as do rio Amazonas, que são barrentas. Passeios de barco levam os turistas para apreciar os dois tipos de água, que fluem paralelamente por quilômetros antes de se misturarem. No centro da cidade, próximo ao porto, encontram-se belos sobrados e o Teatro Amazonas, construídos no ciclo da borracha. Ao longo do Rio Negro, há muitos bairros pobres com casas erguidas sobre palafitas, que são estacas de madeira para que a água não as invada. Manaus tem uma economia diversificada graças à sua Zona Franca, que é uma área isenta de impostos sobre a produção e o comércio. A Zona Franca de Manaus foi criada em 1967. Ela tem como centro a cidade de Manaus, porém abrange uma área bem ampla que inclui a chamada Amazônia Ocidental, composta por Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, e as cidades de Macapá e Santana, no Amapá. Suas atividades englobam três polos econômicos: o polo comercial, o polo industrial e o polo agropecuário. A criação da Zona Franca produziu uma série de mudanças na economia de Manaus. As fábricas de castanha do Pará e de borracha, bem como a refinaria de petróleo que existiam, foram modernizadas. Foram criadas fábricas de produtos eletrônicos, tecelagens de juta, dentre outras instalações industriais. Atualmente, as fábricas da ZFM, que significa Zona Franca de Manaus, produzem aparelhos eletroeletrônicos, peças de informática, motos, bicicletas, canetas, isqueiros, brinquedos e inúmeros outros artigos. A região onde está Manaus originalmente abrigava uma aldeia dos índios Manaós. Em 1669, os portugueses construíram ali a fortaleza de São José do Rio Negro, com o objetivo de impedir a entrada dos espanhóis, que vinham dos Andes. A área era estratégica por se localizar na confluência do rio Amazonas, do Rio Negro, do Rio Madeira e do Rio Puros. Por volta de 1750, o pequeno povoado foi denominado Barra do Rio Negro. Nessa época, seus habitantes produziam algodão, cacau, castanha do Pará, fumo e café. Em 1883, o local foi elevado à categoria de vila e recebeu o nome Manaus, em referência aos Manaós. Nessa época, a região norte vivia o ciclo da borracha, que foi de 1877 a 1913, quando o Brasil exportava o látex coletado dos seringais da Amazônia para o mundo todo. Foi uma época de riqueza para Manaus. Com o fim do ciclo, porém, a cidade entrou em decadência. Em meados do século XX, a economia de Manaus voltou a crescer após a instalação da Zona Franca. De lá para cá, a população da cidade se multiplicou e Manaus tornou-se uma metrópole. A cidade tem hoje 1.802.525 habitantes e é sede de uma região metropolitana com 13 municípios e 2.210.825 habitantes, censo de 2010. A maioria da população é constituída por caboclos, que são mestiços de índio com branco, também chamados de curipocas. Bom pessoal, agora eu vim trazer aqui algumas curiosidades para vocês sobre a floresta amazônica. Primeira curiosidade: a Amazônia ela engloba mais da metade de todas as florestas tropicais do planeta e cobre uma área de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, o equivalente a 2 Argentinas. Os cientistas calculam que ela exista há, pelo menos, 55 milhões de anos. Cerca de 400 bilhões de árvores de 16 mil espécies diferentes crescem na floresta. Existem formigas na Amazônia que não só atacam,
colônias vizinhas como capturam as inimigas e as levam como escravas. Há borboletas na Amazônia que bebem as lágrimas das tartarugas da espécie Podocnemis unifilis. Eu acho que é assim. Um homem chamado Martin Striel, um conhecido nadador de longa distância esloveno, percorreu o rio Amazonas inteiro a nado. Ele levou mais de 2 meses para completar o percurso. Estima-se que 20% do oxigênio do mundo seja produzido pela floresta amazônica. Nos últimos 40 anos, cerca de 20% da floresta foi desmatada. Os primeiros habitantes da floresta amazônica começaram a ocupar a região há, pelo menos, 11,2 mil anos. Existe uma teoria de que a Amazônia seria um enorme pomar deixado por uma antiga civilização que floresceu na região há quase 3 mil anos. Acredita-se que a Amazônia sirva de lar para 2,5 milhões de espécies de insetos e desses, mais da metade vive na copa das árvores. Ainda existem tribos indígenas isoladas e que nunca tiveram contato com civilizações modernas, vivendo na Amazônia. A areia do deserto do Saara é levada pelo vento até a Amazônia, onde é depositada e carrega os minerais, e assim ajuda a fertilizar a floresta. O rio Amazonas libera tanta água doce no oceano que, por mais de 160 quilômetros, o mar é menos salino do que o normal. A foz do rio é tão grande que ela é capaz de comportar uma ilha inteira, a de Marajó, que tem o tamanho equivalente ao da Suíça, aproximadamente. Cientistas descobriram um fungo na Amazônia que pode sobreviver se alimentando exclusivamente de plástico. Ainda sobre o rio, ele costumava correr no sentido contrário do atual, ou seja, de leste a oeste. Isso significa que, em vez de desaguar no Atlântico, ele seguia para o Pacífico. Então, pessoal, essas foram algumas curiosidades sobre a floresta e sobre o rio, né? O rio Amazonas. Então, se vocês gostaram, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Próximo a Manaus, há o famoso Encontro das Águas do Rio Negro, que são algas,